Olá, pessoal, tudo bem? Eu vou resolver a quarta questão da terceira semana do volume 2 do PET de Química. A questão diz: considere 4 garrafas térmicas contendo, na garrafa 1, 20 gramas de água líquida e 80 gramas de gelo picado. Garrafa 2, 70 gramas de solução aquosa 0,5 mol por decímetro cúbico em sacarose e 30 gramas de gelo picado. Garrafa 3, 50 gramas de água líquida e 50 gramas de gelo picado. Garrafa 4, 70 gramas de solução aquosa 0,5 mol por decímetro cúbico de NaCl e 30 gramas de gelo picado. O conteúdo de cada garrafa está em equilíbrio térmico. Isso é, em cada caso, a temperatura do sólido é igual à do líquido. Letra A. Considere que as temperaturas T1, T2, T3 e T4 correspondem, respectivamente, às garrafas 1, 2, 3 e 4. Ordene essas temperaturas de maneira crescente, usando os símbolos adequados dentre os seguintes: maior, menor, maior ou igual, menor ou igual, igual. Letra B. Justifique a escolha da menor temperatura. Notem o seguinte, porque é muito importante. O conteúdo de cada garrafa está em equilíbrio térmico, isto é, em cada caso a temperatura do sólido é igual à do líquido. Isso significa que as 4 garrafas elas estão em suas respectivas temperaturas de solidificação. Notem o seguinte, pessoal, na pressão de 1 atm, a temperatura de solidificação da água pura é igual a 0 graus Celsius. Então, a garrafa 1, ela tem uma temperatura que é justamente essa temperatura de 0 graus Celsius. A garrafa 3, que contém 50 gramas de água líquida e 50 gramas de gelo, tem a mesma temperatura, porque a quantidade de água aqui não está influenciando em nada, é uma substância pura. Então, não varia essa temperatura de solidificação, certo? Porém, percebam o seguinte, na garrafa 2, eu tenho 70 gramas de uma solução aquosa meio mol por litro em sacarose e 30 gramas de gelo. E na garrafa 4, eu tenho 70 gramas de solução aquosa meio mol por litro de NaCl. Então, a concentração das duas soluções é basicamente a mesma. Só que a sacarose não é um eletrólito. A sacarose não sofre em água um processo de ionização, tá? Então, ela não forma íons em água. Porém, o NaCl forma. O NaCl sofre um processo de dissociação iônica. O que isso significa? Que os íons que constituem o NaCl se separam. Então, o NaCl, para cada fórmula, ele vai, em água, se separar em Na+, e Cl-. Ou seja, para cada fórmula NaCl, a gente tem 2 íons em solução. Logo, a concentração de 0,5 mol por litro de NaCl corresponde à concentração de 1 mol por litro de partículas totais em solução, certo? Então, existe uma concentração de partículas maior na garrafa 4 do que na garrafa 2. Logo, uma vez que a concentração de partículas de soluto na garrafa 4 é maior do que na garrafa 2, isso implica que a temperatura da garrafa 4 é mais baixa do que na garrafa 2. Então, a gente pode escrever isso aqui, ó. A temperatura 4 ela é a menor, ok? A temperatura na garrafa 4 é a menor, seguida da temperatura da garrafa 2. Certo? As duas garrafas, elas necessariamente têm uma temperatura menor do que as garrafas 1 e 3. Tudo bem? E as temperaturas das garrafas 1 e 3 são iguais
porque são dois sistemas constituídos por substância pura, por uma substância pura que é a água. E a temperatura não muda pela quantidade. Então, a temperatura da garrafa 1 e da garrafa 3 são idênticas.